Segundo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional, dentre os crimes contra a humanidade, o extermínio é definido como aquele que compreende. O extermínio é o quê? Dirigir intencionalmente ataques ao pessoal, instalações, material, unidades ou veículos que participem em uma missão de manutenção da paz. Extermínio é a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação ao direito internacional, por motivos relacionados com a identidade de grupo. Extermínio é atacar ou bombardear por qualquer meio cidades, vilarejos de habitação, edifícios que não estejam defendidos e que não sejam objetivos militares. E se for objetivo militar, pode? Não, pelo amor de Deus. Extermínio a sujeição intencional a condições de vida tais como privação do acesso de alimento ou medicamento com vista a causar destruição de uma parte da população. Sujeição intencional das condições de vida, privação de acesso de alimento ou medicamento. Você coloca sujeitando intencionalmente condições de vida, tais como essa aqui. Não, dirigir intencionalmente ataques pessoais, não. D. Tribunal Penal Internacional, Crimes contra a humanidade, artigo 7 do Tribunal Penal Internacional. Quais são os crimes contra a humanidade? Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos num quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque. Deixa eu falar para você. Homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, prisão ou outra forma de privação de liberdade física, em violação das normas fundamentais de direito internacional, tortura, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada, qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável, crimes contra a humanidade, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do tribunal. Desaparecimento forçado de pessoas, crime de apartheid, outros atos desumanos de caráter semelhante que causam intencionalmente grande sofrimento ou que afetem gravemente a integridade física ou mental. Para os efeitos do parágrafo 1º, vamos ler. Por ataque contra a população civil, o que significa atacar a população civil? Entende-se que é qualquer conduta que envolva prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1º contra a população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização, de praticar esses atos tendo em vista a prossecução dessa política. O extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. É o gabarito da questão. Por escravidão, entende-se o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou um conjunto de poderes que traduzem um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito de tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. Então, escravidão entende-se o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou um conjunto de poderes que traduz um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. Só para repetir, ataque contra uma população civil entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos do parágrafo 1º contra a população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política. O parágrafo 1º, eu não estou achando, tá?
enfim. Escravidão, acabei de ler, extermínio, sujeição intencional a condições de vida, tais como privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar destruição de uma parte da população. Escravidão entende-se o exercício relativamente a uma pessoa de um poder ou um conjunto de poderes que traduzem um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no âmbito de tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças. D. Por deportação ou transferência à força de uma população. O que é deportação ou transferência à força de uma população? Entende-se o deslocamento forçado de pessoas através da expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. Deportação ou transferência à força de uma população. Entende-se o deslocamento forçado de pessoas através da expulsão ou outro ato coercivo da zona em que se encontra ilegalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional. Tortura. Entende-se por ato por meio do qual uma dor ou sofrimento agudo, físico ou mental, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado. Este termo não compreende a dor ou sofrimento resultante unicamente de sanções legais inerentes às sanções ou por elas ocasionadas. Gravidez. Gravidez à força. Entende-se a privação ilegal de liberdade de uma mulher que foi engravidada à força. Gravidez à força. Entende-se a privação ilegal de liberdade de uma mulher que foi engravidada à força. Com o propósito de alterar a composição étnica de uma população ou de cometer outras violações graves de direito internacional. Essa definição não pode, de modo algum, ser interpretada como afetando as disposições de direito interno relativas à gravidez, tá? Por persecução. Perseguição. O que é perseguição? Entende-se que é a privação intencional e grave de direitos fundamentais. Essa é a perseguição. Privação intencional e grave dos direitos fundamentais é a perseguição, em violação ao direito internacional por motivo com identidade de grupo ou coletividade em causa. Crime de apartheid entende-se por qualquer ato desumano análogo aos do parágrafo 1º, praticado no contexto de um crime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre outros grupos nacionais com a intenção de manter esse regime. Parágrafo 1º. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por crimes contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil havendo conhecimento deste ataque: homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada, prisão, outra forma de privação de liberdade física em violação das normas fundamentais de direito internacional, tortura, agressão sexual, perseguição, desaparecimento forçado, crime de apartheid ou outros desumanos que causam intencionalmente sofrimento, afetem gravemente a integridade física e saúde mental, enfim, para os efeitos do parágrafo 1º. Então, tudo isso que eu acabei de ler é o parágrafo 1º. Então, o apartheid entende-se qualquer ato desumano análogo aos referidos no parágrafo 1º, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais e com a intenção de manter esse regime. O que é desaparecimento forçado? Por desaparecimento forçado de pessoas, entende-se a detenção, prisão ou sequestro de pessoas por um Estado ou uma organização política com autorização ou o apoio ou concordância destes, seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou localização dessas pessoas com o propósito de lhes negar a proteção da lei por um prolongado período de tempo. Para efeitos do presente estatuto, entende-se o termo gênero abrange sexos masculino e feminino dentro do contexto da sociedade, não lhes devendo ser atribuído qualquer outro significado. Então aqui, crimes contra a humanidade, veja que o crime de guerra não está aqui. Eu não falei crime de guerra.
Crimes contra a humanidade não tem crime de guerra. Crime de guerra não é crime contra a humanidade, tá? Crime de guerra não é crime contra a humanidade, segundo o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, artigo 8º. Crime de guerra. O que é crime de guerra? Aí vem tudo isso aqui, ó. A violação grave à Convenção de Genebra, a saber, qualquer dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens nos termos da Convenção de Genebra. Homicídio doloso, tortura ou outros tratamentos humanos, incluindo experiências biológicas. Ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas à integridade física, destruição e apropriação de bem de larga escala. Olha o tanto de coisa que é crime de guerra. É infinito. É infinito. Crime de guerra é infinito, então você vai ter que fazer um áudio específico. Eu só queria deixar claro que os crimes contra a humanidade não tem a palavra crime de guerra aqui. Crime contra a humanidade, eu já disse que é, para os efeitos do presente estatuto, crime contra a humanidade, qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, sendo homicídio, extermínio, escravidão, deportação, transferência forçada, tudo crime contra a humanidade. Prisão, outra forma de privação de liberdade física em violação das normas fundamentais contra a humanidade. Não é crime de guerra. Tortura, agressão sexual, escravatura, perseguição do grupo, apartheid, desaparecimento de pessoas. O apartheid dá a impressão que você vai separar, né? Apartar a pessoa. Na verdade, é mais um contexto de regime institucionalizado de opressão do domínio sistemático de um grupo racial sobre outros grupos, com a intenção de manter esse regime, né? Ato desumano análogo. Então, enfim, crime de guerra não é crime contra a humanidade. Porque o artigo 7 está o crime contra a humanidade, no artigo 8º está o crime de guerra.